Confesse os seus pecados a Deus. Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren, a palavra de Deus nos diz no livro de Daniel, versículos 5 e 6. Pecamos e erramos. Nós nos rebelamos contra o Senhor e desprezamos os seus mandamentos. Nós nos recusamos a ouvir os seus servos, os profetas, que falaram por sua autoridade aos nossos reis e príncipes e aos nossos ancestrais e a todo o povo da terra. Nos últimos dias, vimos como orar durante uma crise. Aprendemos com Daniel 6 princípios que devemos utilizar também em nossas orações, no livro de Daniel, capítulo 9. Os primeiros 5 princípios são esses. Primeiro, antes de falar com Deus, escute o que Deus tem para te falar, através da sua palavra. Segundo, focalize a sua atenção a Deus enquanto estiver orando. Não deixe que nada te distraia. Vá para um local sozinho. Esteja com os olhos fechados, fitados no Senhor, e foque o tempo que for necessário em oração, falando com Deus. Terceiro, não use de palavras vãs, de um belo vocabulário, frases decoradas, mas expresse a verdade, o que o seu coração, seus sentimentos, derrame-se no altar do Senhor. Suplique a Ele, se necessário chorar, se alegrar, mas seja você verdadeiramente na oração. Demonstre também seriedade. Como o povo de Deus mostrava essa seriedade? Através do jejum. Não era para barganhar com Deus, mas era para mostrar a Deus que realmente aquele tema era importante, e faziam então jejum e oração. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou que para certas circunstâncias é necessário mais do que oração, é necessário jejuar. Ele mesmo jejuou para se preparar contra a tentação. E hoje, como sexta característica dessa oração de Daniel, vamos falar sobre confessar os nossos pecados. Deus requer de nós confissões humildes. Deus responde à humildade do seu povo. Não que Ele não conheça todas as coisas erradas que eu e você temos feito, mas ainda assim, Ele deseja que confessemos os nossos pecados. Quando você ora a Deus e confessa os seus erros, coloca no altar do Senhor a sua iniquidade, as suas faltas, Ele responde com perdão, misericórdia e graça. Confessar significa concordar de que aquilo que você fez não é agradável aos olhos do Senhor, é um pecado. É dizer ao Senhor que os mandamentos dele são perfeitos, mas que você tem cometido erros ao longo do caminho e que deseja corrigi-los. Você assume a responsabilidade, não delega para outros, não cria desculpas. Com Deus não tem máscaras. Somos nós mesmos. Seja também muito específico nessa confissão. Se observarmos o capítulo 9 do livro de Daniel, nos versículos 5 e 6, ele diz: pecamos e agimos errado. E ele começa a contar tudo o que eles fizeram nos versículos seguintes. Daniel usou mais de 10 versículos para descrever detalhadamente quais eram os pecados do povo de Israel. Ele concordou com Deus que os israelitas levaram desgraça e vergonha para si mesmos, foram infiéis a Deus, não prestaram a devida atenção ao Senhor, ignoraram os mandamentos, as advertências de Deus. Isso é ser específico. Não basta orar a Deus e peço perdão pelos meus pecados. Quais são esses pecados? Talvez você tenha até vergonha de pronunciá-los, mas com Deus
nós devemos declarar, nos submeter, sermos humildes, chorar aos pés do Senhor e pedir o perdão específico por algo que você fez ou tenha feito. A oração de Daniel nos ajuda a entender como o nosso pecado não confessado cria uma distância entre Deus e nós. Esse é um grande lembrete para nos momentos em que estivermos orando ao Senhor, pedindo, porque também somos necessitados, somos carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Nos lembremos de agradecer por aquilo que Deus já fez, agradecer por aquilo que Deus ainda vai fazer e também pedir perdão pelos nossos atos falhos. Lembre-se, um coração humilde. É assim que Deus quer encontrar o seu povo. Como você tem orado? Lembre-se desses 6 passos em sua oração. Medite na palavra do Senhor. Encontre um momento adequado a sós para orar ao Senhor. Fale com Ele com paixão, com emoção, não com palavras vãs, com repetições, com um português rebuscado, mas sendo sincero. Agradeça por tudo aquilo que Ele já fez. Se necessário, jejue. É um grande exercício espiritual para você mesmo se lembrar daquilo que está pedindo ao Senhor. E nunca se esqueça de pedir perdão pelos seus erros, pelos seus pecados. Espere no Senhor, confie no Senhor. Ele é o Deus de promessa, o Deus da aliança, Pai bondoso e amoroso, que está à nossa disposição 24 horas por dia, esperando que nós, seus filhos, falemos com Ele. Ele já conhece todas as coisas, mas ainda assim quer ter um relacionamento mais íntimo e próximo com você, através da oração. Deus te abençoe, te use poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.